Ti, Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor para você acordar. Para acordar essa pessoa aí. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar aí no seu lugar, querido. Ontem à noite o voo foi cancelado, né? Eles falaram que remarcaram para agora à tarde. Tá aperta o cinto aí, amém? Ai, papai. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar algo com os irmãos, mas eu quero compartilhar algo mais prático do Evangelho, amém? Eu quero que você abra comigo lá em Marcos, capítulo 8. Nós vamos falar um pouco sobre cumprindo o nosso chamado, esse dia que o Senhor preparou para nos despertar um pouco sobre o nosso chamado. Então eu quero continuar, assim, compartilhando um pouco. Quero compartilhar um pouco também da nossa experiência, do nosso testemunho. Espero que possa também edificar a sua vida. Marcos capítulo 8. A irmã está com gás total ali. Aleluia. Até explodindo, irmão. Tá cheio de gás ali. Cheio de vida. Marcos capítulo 8. Versículo 34 em diante. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O capítulo 9, verso 1. Repara bem. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Espero que o Senhor possa falar ao teu coração. Algo que eu quero chamar a atenção é que a Bíblia ela não foi originalmente separada por capítulos e versículos. Amém? Então, o capítulo 9, perceba bem que Jesus ele estava continuando o contexto que Jesus estava trazendo. O capítulo 9, verso 1 diz assim: dizia-lhes ainda. Amém? Então, o que Jesus está dizendo em Marcos capítulo 9 é uma continuação do que ele estava falando no capítulo 8, no finalzinho. E nós vamos entender isso aqui hoje. O que Jesus ele estava falando aqui? Ele estava dizendo sobre o chamado para os discípulos de tomarem a cruz. E Jesus ele começa dizendo assim, olha, ele viu uma multidão seguindo ele. E é engraçado, eu acho que às vezes Jesus, quando ele via a multidão, ele se preocupava e ele falava, deixa eu ter segurança aqui que vocês estão entendendo bem o que eu estou dizendo. Tem uma multidão seguindo Jesus, ele falou, peraí, deixa eu revisar se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. E ele diz para uma multidão, olha, se vocês estão aqui, tem um chamado para
E aí a gente pergunta qual é o chamado, e Jesus ele disse assim, tenho um chamado para vocês, e o chamado para vocês é morrer por causa do evangelho. O chamado de vocês é carregar a cruz. O chamado de vocês é me seguir. E isso Jesus disse não para os apóstolos, profetas, evangelistas e missionários, não. Jesus disse para a multidão. Jesus disse para aqueles que estavam ali, seguindo ele, mas parece que Jesus ele sentia e falou assim, cara, eu não sei se eles estão entendendo bem o que eu estou chamando eles para fazer. E eu creio que nós precisamos compreender algumas coisas aqui que Jesus está nos chamando. E aí ele começa dizendo assim, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é tomar a cruz. O que Jesus queria dizer como tomar a cruz? Muitos de nós pensamos que a cruz são os problemas que nós enfrentamos, né? Assim, meu Deus, essa situação é a cruz que eu carrego na minha vida. Tem gente que ousa ainda dizer e falar assim, cara, a minha sogra é a minha cruz. Misericórdia. É a minha cruz. E quando a gente fala assim, o que a gente está se referindo? Que a cruz é um tratamento, né? A cruz é algo que é exterior, que está nos tratando, e a gente coloca isso, os problemas é a nossa cruz. Assim, cara, nossa, eu estou carregando a cruz aqui, meu Deus do céu, é pesada. Mas o que significava naqueles dias carregar a cruz? O que Jesus queria dizer com carregar a cruz? E esse chamado é para todos nós que estamos aqui. Jesus ele queria dizer algo quando ele estava falando, olha, naqueles dias, nós sabemos que eram os dias do Império Romano. E o Império Romano, ele tinha uma morte peculiar, que era a morte de cruz, onde ele sentenciava os piores, onde ele sentenciava ali as pessoas que eram condenadas à morte da cruz. Eram os malfeitores, eram os piores, e eles tinham essa condenação da morte de cruz, onde a pessoa ficaria ali por horas no madeiro e morreria, perderia todo o sangue, e também ela morreria sufocada, porque ela não mais suportaria o seu peso, e o peso ali ela perderia o ar, por isso que quebram as pernas ali daqueles que estavam na cruz, para que eles não conseguissem mais o fôlego para respirar, e assim eles morressem também. Mas o que acontecia? Fica aqui comigo. Quando uma pessoa era condenada à morte da cruz, a primeira coisa que ela precisava era carregar a cruz publicamente. E ao carregar a cruz publicamente, ela tinha que carregar a cruz no meio de todo o povo. Todo o povo via ele carregando a cruz, e quando olhava para aquela pessoa carregando a cruz, eles já olhavam e diziam assim, cara, aquela pessoa ali está condenada à morte, ela morreu. E eles, como testemunhos da condenação, eles tinham que carregar a cruz diante de toda a população. O que Jesus fez? Ele carrega a cruz até um lugar chamado Gólgota, que foi o lugar onde de fato Jesus foi crucificado. Então, quando Jesus está dizendo o seguinte, pega isso, ele está dizendo assim, cara, eu quero que vocês tenham um testemunho público de pessoas que decidiram morrer por causa do meu evangelho. Pega isso, irmão. Quando Jesus estava dizendo assim, cara, vocês precisam carregar a cruz, ele estava dizendo isso. Eles precisavam o quê? Que as pessoas vissem e olhassem para você e falassem assim, cara, é mais um que está morto. O carregar a cruz era um sinal, era um testemunho público de que aquela pessoa estava condenada à morte. Você pegou isso? Será que quando eu olho para você, ou as pessoas olham para você, ela vê que você é uma pessoa que já decidiu morrer com Cristo Jesus? Essa é a marca da cruz, irmãos.
As pessoas que carregam a cruz, é aquelas pessoas que o mundo olha para elas e fala assim, cara, aquele realmente decidiu morrer pela causa de Cristo Jesus. Ele decidiu morrer para cumprir o propósito, a missão de Deus na terra. Por isso que ele fala assim, olha, eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam. Em outra passagem, em Lucas capítulo 14, também tinha uma multidão seguindo a Jesus. E aí Jesus ele faz o seguinte, ele fala assim, não, peraí, gente. Senão esse negócio vai virar bagunça. Deixa eu falar, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí ele continua e ele fala o seguinte, porque quem é um cara que vai começar um projeto, um empreendimento, ele não senta primeiro para calcular, escute isso, para calcular o tanto que ele vai gastar, para que se ele começar aquela obra, não vá que ele falte o recurso no meio daquela obra, e aquela obra fica inacabada, e as pessoas ao passarem ver e falar assim, lá, começou algo e não terminou, vixe, que feio. E aí Jesus ele conta essa parábola justamente quando ele está nos chamando, sabe o que ele está falando assim, gente, calma lá. Para e pensa, e calcula se vocês estão dispostos, antes de começar a me seguir, de me servir, se vocês estão dispostos a pagar o preço. Uau! Pegou isso? Jesus está falando assim, calma lá, gente. Senta, pensa, calcula se vocês estão realmente dispostos a realmente tomar a minha cruz e pagar o preço que for necessário para que você não comece algo e amanhã você não conclua. Jesus quer que você vá até o final, irmãos. E nós precisamos tomar essa decisão prática do Evangelho, porque é muito bonito a gente ser cheio de revelações dos céus, cada um aqui traz revelações maravilhosas. Mas chegou um momento que a gente precisa ser um evangelho prático. Você precisa ser um evangelho prático. E eu vejo Jesus falando assim, cara, toma a sua cruz. Seja um testemunho público de alguém que decidiu morrer por causa do evangelho. E aí Jesus então ele começa a dizendo assim, porque quem quer me seguir, toma a sua cruz. A cruz é um testemunho público que eu decidi morrer por causa de Cristo. Você já tomou essa decisão aqui? Amém ou não amém? Aleluia. Então eu decidi morrer, cara, perder a minha vida para cumprir a vontade de Deus. Porque a cruz também, ela nos fala de um momento que a vontade de Deus conflita com a vontade do homem. E há um momento em que o homem decide renunciar à sua vontade e se entregar à vontade de Deus. Quando ela opera, eu sei o que é a vontade de Deus para a minha vida, mas às vezes a minha vontade é outra, aí eu decido abrir mão, aí eu estou morrendo. Por causa da vontade de Deus. E a gente não pode tirar a cruz do Evangelho, porque ela não saiu de moda. Esse chamado de Jesus continua para os dias de hoje. Não foi só para aquele tempo, não, irmãos. Jesus continua bradando. Quem quer me seguir? Esse é o chamado. Pastor, qual que é o meu chamado? O seu chamado é carregar a cruz, querido. Pastor, o meu chamado, eu não sei qual que é o meu chamado. O seu chamado é você morrer por causa de Cristo e do Evangelho. Nós precisamos cumprir isso, amém? Então, Jesus ele fala assim, cara, então vem, me segue, mas quem perder a sua vida encontrará. Porque no reino é assim, né? O maior é o que serve, o menor é o maior, quem mais bem-aventurado é o que dá do que recebe. Então, a gente precisa entender que é um chamado para a gente perder. E muitas vezes as pessoas estão buscando a Deus abençoar uma vida que Ele quer que você perca. As pessoas estão buscando ser abençoado numa vida que Jesus quer que você perca.
Por isso que muitas vezes esse evangelho é escândalo, a cruz era escândalo naqueles dias. Por quê? Porque as pessoas não entendiam que o que Deus estava chamando para elas era para eles entregarem para Deus, não deles receberem de Deus. Deles entregarem a sua vida para Deus. Então a gente precisa sair do evangelho que a gente só vem receber e entrar no evangelho que a gente veio dar tudo para Ele. E, irmãos, o evangelho é tremendo demais. E eu creio que o seu nível, que você está disposto a cruz operar em você, o nível de renúncia, de entrega, irmãos. Isso aí que vai fazer a diferença. Isso aí vai fazer a diferença. E a gente percebe que Jesus, se você quer entrar em um nível assim, irmãos, de frutificação no reino, tem que morrer. Um dia Jesus estava caminhando com os discípulos, aí chega um jovem rico. Um jovem se aproxima dele, e é interessante quando você vê cada passagem, o jovem rico ele teve uma atitude. Diz a palavra que ele correu e chamou ele de mestre. Ele falou, bom mestre, o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Observa os mandamentos, tudo isso eu já faço, o que mais? E aí Jesus ele vai e chama ele, fala assim, olha, deixa tudo então e vem e me segue. E aí a Bíblia diz que ele saiu triste. Vamos entender aqui algo. E aí Jesus também, diz que ele também se prostrou, olha o cara, ele teve uma aparência, ele chegou diante de Jesus e falou, bom mestre. Ele se prostra, ele cria quem era Jesus. E Jesus falou assim, ok, então, deixa tudo e me segue. Vem e me segue. E aí diz a palavra que ele então saiu triste, porque ele tinha muitos bens, muitas propriedades. Eu gosto de algo assim, tem pessoas, escute bem isso, tem pessoas que elas podem entrar na presença de Jesus e sair pior do que elas entraram. Porque geralmente você escuta assim, né? A gente vai começar, porque se você entrar triste, você vai sair feliz. Geralmente é a nossa oração, né? Aí vai o cara e fala assim, irmão, você chegou aqui feliz, você vai sair daqui triste, né? Tem pessoas que entraram na presença de Deus e morreram. Que a gente acha que a presença de Deus, ela só traz vida, né? Não, a presença de Deus traz vida. Mas tem passagens, e no próprio Novo Testamento diz que a presença de Deus matou Ananias e Safira. Aquele jovem, ele sai todo feliz, ele reconhece, ele tem atitudes, mas, cara, na hora que vem o confronto com as estruturas dele, para ele abrir mão, para ele servir o reino de Deus, ele não estava disposto a morrer. Toda vez que você entra na presença de Deus, escute isso aqui, e você não está disposto a entregar tudo na presença dele, você pode sair pior do que você entrou. Vou repetir isso. Toda vez que você entra na presença de Deus, e o seu coração o chama de mestre, mas você não está disposto a segui-lo como os princípios que ele estabelece, toda vez que você pode chamar ele de Senhor, Senhor, mas você não faz o que ele vos manda, você pode sair pior do que você entrou. Talvez tantas coisas que Deus está falando aqui com você, se você não colocar em prática e morrer, isso pode fazer mal ao PDI. Quantos estão entendendo? Mas agora, se você veio aqui e o seu coração está disposto a entregar tudo, sacrificar tudo, morrer por causa de Cristo e do Evangelho, cara, te prepara que você vai começar a entrar num tempo de frutificação na sua vida. Te prepara, porque você vai começar a entrar num tempo de frutificação na sua vida com Deus. Seu ministério vai frutificar, todas as áreas da sua vida vai frutificar, porque se a semente que cair não morrer, não produz fruto. Então, eu creio que Deus ele está te chamando aqui nesses dias para uma morte.
para você morrer, irmão. O chamado que queria ouvir é esse: morre, miserável. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai achar a verdadeira vida. Você só vai ter a verdadeira se você perder essa vida, irmão. Enquanto você e eu não entendermos o perder para achar a verdadeira vida, a gente não vai conseguir viver. E olha que a palavra de Deus aí, ele disse assim, olha, eu estou chamando vocês, porque, irmãos, há algo quando você entrega e morre. Abraão, cara, olha só para você ver. Adão, ele renunciou, ele entregou uma costela para Deus. E Deus deu uma esposa para ele. Abraão deu um filho para Deus. Deus deu uma descendência para ele. Cara, você entender isso? Você dá essa vida toda detonada, arrebentada para Deus, e Deus te dá uma vida nova. Mas esse ato da gente morrer, de entregar, é difícil. Mas se você entender isso, irmãos, se você entregar a sua vida, se você se entregar de verdade, irmão, você pode se preparar, tem uma descendência que Deus vai entregar nas suas mãos. Porque o próprio Pedro, depois que o jovem rico saiu triste daquela conversa com Jesus, Pedro acerca de Jesus e fala assim, Senhor, e nós? E nós, Senhor? E nós que temos te seguido, e nós que temos abandonado a nossa família, o nosso trabalho, e nós, Senhor, o que será de nós? Jesus falou assim, cara, aqueles que renunciaram nessa vida por amor a mim, o amor ao Evangelho, receberão nesta vida e na por vir 100 vezes mais. 100 vezes mais, querido. Você renuncia a sua família, Deus te dá uma família. Irmãos, é bom demais ser crente, amém? Você tem família que mora perto da praia e você fala assim, oh meu Deus. Ô irmão, é só ligar lá, vou ligar lá para a pastora Marlene, fala, pastora Marlene, pastor, antes estou indo aí. Nem família lá no sul, olha que beleza. Fala assim, eu vou passear lá no sul, vou ligar para a pastora Pamela, pastor Lucas. Beto, cara, você quer coisa melhor, velho? Você renuncia a sua família e Deus te dá muito mais família, amém? Por onde você passar, Deus vai te dando família. Você renuncia. Se nós entendemos, irmãos, o nível que morte opera, mais Deus vai multiplicar na sua vida aquilo que você renuncia e abre mão por amor a Ele e o amor ao Evangelho. Aleluia. Então, nós precisamos entender que o chamado de Jesus para mim, para você, é um chamado de entrega total. É um chamado de renúncia total. É um chamado de priorizar Ele como primeiro na nossa vida, irmãos, acima de todas as coisas. É amar a Jesus, amar o Evangelho. Veja bem que ele disse assim, é o amor a mim e ao Evangelho. Ou seja, é o amor por Jesus e o amor que eu faço por tudo aquilo que eu posso cooperar para que o Evangelho seja pregado. Essa é a parte prática, amém? Porque não adianta você receber muita revelação, irmão, se a gente não der a nossa vida por Jesus e ao Evangelho. Não adianta a gente receber tudo se você não der a sua vida por amor a Jesus e ao Evangelho. E é isso que Jesus está falando, olha, se vocês querem me seguir, morre, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e quem perder a sua vida vai encontrar, e quem perder a sua vida por amor a mim, ao Evangelho. E aí, em Marcos capítulo 9, ele continua dizendo, porque há alguns aqui dentre vocês, escute isso, porque havia muitas pessoas que estavam escutando essa mensagem. Põe aí para mim de novo aí, Vi. Marcos 9, 1. Jesus dizendo, olha, e dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram,
eu afirmo, dos que aqui se encontram no PDI, que ouviram a mesma mensagem, que ouviram a mesma proposta de Jesus, que ouviram o mesmo chamado de Jesus. Porém, quais foram as pessoas que realmente corresponderam a esse chamado, querido? Jesus estava falando para uma multidão de pessoas. Jesus estava falando para os discípulos dele. Estavam todos ali reunidos ouvindo o mesmo chamado. Ouvindo a mesma convocação de Jesus. Era para todos que estavam ali. Havia uma multidão. E aí Jesus conclui dizendo assim, cara, mas diante de tudo isso que estão falando, talvez vão ser poucos o que de verdade vão entender esse chamado, e talvez vão ser poucos o que vão realmente experimentar isso. E aí Jesus ele disse assim, em verdade eu vos digo que aquele que se encontra, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Irmãos, quantos querem ver o reino de Deus vindo com poder? Eu quero, irmão. Porém, Jesus fez uma convocação para todos. Há uma morte. Os discípulos estavam ali ouvindo. E aí o que acontece? Eles começaram a servir a Deus. Mas eu quero, antes da gente continuar, vai comigo em Hebreus. Vai lá comigo em Hebreus. Oh, aleluia. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 32 em diante. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes, veja esse versículo, irmãos, aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Irmãos, a carta de Hebreus foi escrita para os cristãos que estavam sendo perseguidos no meio da dispensação. E aí ele diz assim, olha, eu quero recordar vocês algo. Eu quero lembrar vocês, porque um dia vocês foram iluminados, um dia vocês receberam conhecimento, e eu quero lembrar do que está acontecendo nesses dias. E aí ele começa dizendo, muitos de vocês estão sendo perseguidos, maltratados, ora estão sendo colocados como espetáculos. O que acontecia com os cristãos, os primeiros cristãos? Eles eram colocados como espetáculos para morrer nas arenas, devorados pelos leões. E todo o império ia assistir aquele espetáculo. Esse era o espetáculo. Que aquelas pessoas que acreditavam em Jesus, elas eram colocadas nas arenas para serem devoradas pelos leões. E todo mundo ficava vendo aquilo e se divertia com aquilo. E aí eles estão dizendo aqui, o escritor de Hebreus, vocês foram colocados ora como espetáculos, outra hora vocês foram colocados em cadeias por causa do evangelho, outra hora vocês estão sendo maltratados, estão sendo encarcerados. Porém ele diz algo, volta aí, 34. Cara, com tudo isso, porque não somente vos compadeceis dos encarcerados, como também aceitastes com o espólio dos vossos bens. Cara,
O que era o espólio dos vossos bens? Era confiscado todos os bens dos cristãos pelo fato deles crerem em Jesus. Cara, o império ia nas casas dos cristãos, confiscava todos os bens deles por causa da fé deles em Cristo Jesus. Só que os caras aceitavam isso com alegria. 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 Os caras tinham alegria de se sentirem privilegiados por participar da cruz de Cristo. Meu Deus. Os caras não eram dessa terra mesmo, não. Por isso que o mundo não era digno deles. Os caras tinham alegria quando os bens deles eram confiscados por causa que eles não negavam a fé em Cristo Jesus. Agora eu te pergunto, irmãos, se isso acontece hoje com você, se você começa a perder os seus bens, se você começa hoje a perder tudo aquilo que você conquistou, cara, você lutou, você trabalhou, você comprou lá a sua TV Smart, aleluia, você comprou o top, você comprou o seu celular, o seu notebook, seu não sei o que, todos aqueles aparatos, e de repente, porque houve um decreto por causa da sua fé em Cristo Jesus, você vai perder isso. Cara, talvez você entraria numa campanha de oração, repreendendo o devorador. Você fala assim, não, eu não aceito o devorador na minha vida. Eu não aceito, porque está me roubando. Está me roubando. Mas sabe o que? Deixa eu te falar uma coisa. Escuta isso, irmãos, que isso é forte. Jesus, ele disse assim, não ajunteis tesouros na terra. Sabe por quê? Porque há ladrões. Há ladrões. Eles podem roubar de você, eles podem tomar de você. E aí tem gente que pensaria, sabe qual que é o nosso evangelho? Irmãos, eu acho que se o apóstolo Paulo vivesse nos dias de hoje, você não ia querer andar com ele nunca. Que aonde que ele pisava, tudo dava errado. Fala, não filho, eu vou te levar lá para o Yuri fazer uma sessão de descarrego com você. Você é pesado demais, cara. A gente vai para o barco naufraga. A gente entra numa cidade, a gente toma um couro. Aonde eu vou, o povo quer nos matar. Você chega no lugar do tumulto. Aonde que chega, o pessoal fala assim, vamos pegar aquele cara lá. Fala assim, não, filho, você tem alguma urucubaca na sua vida aí. Não rola de andar com você, não. Vou te mandar lá para o pastor Yuri te benzer, meu irmão. Você está carregado. Porque essa é a nossa concepção do evangelho hoje, irmãos. Quando, na verdade, aquelas pessoas, em Atos capítulo 5, falam que depois que eles tomaram uma surra, eles saíram transbordando do Espírito Santo e de alegria. Falam, cara, nós apanhamos, velho. Os caras chegavam e falavam assim, eu apanhei mais que você, velho. Cara, o cara sem dente, nariz sangrando, tomou uma surra, está lá em Atos 5. Soltaram ele e diz a palavra que eles saíram transbordando do Espírito e de alegria. Por ter sido privilegiados de participar da cruz. Oh, meu Deus! Agora, se nós começarmos a perder os bens, você vai entrar numa campanha de oração, você fala assim, Senhor, eu não aceito isso. O que está acontecendo na minha vida? É o diabo, Jesus, está tomando tudo da minha vida, porque o Senhor prometeu, eu sou dizimista fiel, e Jesus falando assim, cara, não coloque o seu coração nos tesouros dessa terra. Sabe por quê? Os discípulos tinham encontrado um tesouro maior, aleluia. Eles tinham encontrado o tesouro que está lá descrito em Mateus 13. Sabe o que, irmãos? A Bíblia diz que quando eles encontraram o tesouro, eles foram, venderam tudo que tinha para comprar aquela terra por causa do tesouro. Esse tesouro é Jesus, irmão. Cara, quando você entende que Jesus é a sua maior riqueza, seu maior tesouro, cara, você perde todos os tesouros dessa terra, porque você quer ter o maior tesouro de todos, que é Cristo Jesus. Oh, aleluia. Tem alguém aí? Cara, então quando a gente vê um evangelho da cruz, é escândalo.
Por quê? Porque a gente está acostumado com o evangelho que vem a mim. E quando eu vejo que os caras, eles entendiam algo, sabe o quê? Porque eles tinham ciência. Meu Deus do céu, aleluia. Eles tinham ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Oh! Sabe por que os irmãos tinham alegria? Eles falaram assim, cara, pode levar toda essa terra. A gente tem uma herança lá, onde o nosso arquiteto, fundador daquela cidade, já preparou. Lá os tesouros, lá o nosso patrimônio está lá guardadinho. Lá não tem ladrão, lá não tem ferrugem, lá é nosso e vai ser por nosso toda a eternidade. Essa terra aqui não é nada nosso não, querido. Eles tinham ciência que eles possuíam algo superior e eterno. Aonde? Ninguém podia roubar. Nunca iria se desgastar. Então, querido, aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Se o seu coração está aqui, se os seus tesouros estão aqui, aí está o teu coração na terra. Mas agora, se o seu coração está na eternidade, aleluia. Oh, aleluia. Aí você entende o que Moisés fez, irmãos. Aí você entende lá o que está escrito em Hebreus capítulo 11. Que ele preferiu... Não, está pertinho aí, irmão. Passa aí. Meu Deus do céu. Vamos ler esse texto. Hebreus capítulo 11. Pula aí um pouquinho. Versículo 24. Hebreus 11, 24. Oh, aleluia. Hebreus 11, verso 24. Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Oh, meu Deus do céu. Tem alguém aqui acordado? Você está lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo aqui, irmão? Moisés falou assim, cara, não é que a vida dele estava ruim não, irmão. Falou assim, cara, mas eu prefiro ser maltratado com os meus irmãos. Eu prefiro padecer a causa de Cristo do que viver os prazeres do Egito. Eu prefiro padecer o opróbrio de Cristo. Eu prefiro estar ali no sofrimento com os meus irmãos do que desfrutar de prazeres transitórios, passageiros. Porque Moisés contemplava a eternidade. Moisés contemplava a eternidade. Irmãos, o Fernando aqui me avacaiou com força aqui de manhã. Vou avacaiar ele agora também. Não, estou zoando. Estou brincando. Mas eu quero contar um testemunho, né, além do que ele já compartilhou aqui. Eu e minha esposa, há um tempo nós começamos a orar, porque nós começamos a sentir um desejo forte de sermos enviados. Falar, Jesus, a gente quer pregar o evangelho, a gente nasceu para isso. E aí Deus começou a nos dar sonho, palavra, usar pessoas, testificações a respeito do Nepal. E aí um belo dia veio um pastor também, pastor Luciano, e ele veio compartilhando a necessidade de um casal para ir para o Nepal. Falei, Jesus, é nós. E depois de muitos anos, muita oração, muita coisa acontecendo, e aí um belo dia Deus testifica o coração do apóstolo também e fala assim, Rafa, vai com Deus, não quero ser perto de mim não, se dá muito trabalho perto, longe você me deixa mais em paz. E aí mandou lá para o Nepal. Só que
chegando para ir para o Nepal, né, a gente estava no gás todo. Eu falei, nossa, cara, eu vou chegar lá e vou quebrar tudo. Nossa, lá a gente vai pregar e vai arrebentar tudo, e nós vamos ajudar o povo, nós vamos ensinar a Bíblia para o povo, que o povo não sabe de Bíblia muito, e nós vamos ajudar esse povo, e eu vou fazer a obra, e que não sei o que. John, chegou lá, cara. Primeiro pastor que eu vou conversar, porque eu ficava assim perguntando a vida de todo mundo. E aí eu, conversando com o pastor, me conta aí, pastor, um pouco do seu testemunho, cara, como é que é a obra aí e tal, todo empolgadão, brasileiro, irmão, brasileiro é peça rara demais, irmão, ô povo feliz, aleluia. O povo não mostra o dente, a gente mostra, né, dá cada sorriso, e eu lá assim, cara, e aí eu falo, pastor, e aí o seu testemunho e tal? Ele falou, não, meu testemunho é o seguinte, um dos pastores, eu não, eu comecei a obra ali no vilarejo, aí a gente encontrou com alguns hindus radicais, tomei uma surra, fui preso. E aí eu já fui assim. E o cara falou, não, e aí eles me na cadeia, eles falaram comigo assim, se você voltar a falar de Jesus, nós vamos matar você e sua família, nós vamos quebrar tudo. E eu falei, pastor do céu. Aí ele falou assim, é. E aí ele contando assim, aí eu saí da aldeia com uma mão na frente e a outra atrás. O que você fez, pastor? Não, fui para outro vilarejo pregar o evangelho. Eu falei, o que eu vou ensinar para esse cara? O que eu vou ensinar para esse cara? Aí eu vou conversar com outro pastor, a gente está lá nas montanhas, depois de 10 horas de caminhada, irmãos. Eu não estava com esse corpinho assim. 10 horas de caminhada. Nas montanhas, pastor Luciano. Falei, cara, se eu soubesse, eu tinha ficado no Brasil. Você quer me matar aqui, velho. Aquela pressão psicológica, espiritual, emocional, física, dando cãibra. Pastor Luciano é quase 2 metros de altura. E a gente caminhando nas montanhas, atravessando o rio. E aí chegando a pastora lá também. Ele conta um pouco aí do seu testemunho, a gente comendo lá. Como é que foi o testemunho dessa mulher? Como é que ela começou a pregar o evangelho? E aí, o negócio é o seguinte. Ela estava enferma num hospital. E aí chegaram os missionários. E estava distribuindo folhetos no hospital. E aquela mulher, ela tinha sido desenganada pelos médicos. E ela estava lá, os médicos falaram assim, olha, não tem o que a gente fazer, demorou muito, porque tiveram que carregar ela, e ela demorou 4 dias carregando ela, da montanha até o hospital. Falou, agora essa mulher não tem, a enfermidade vai matar ela. E aí ela pegou um folhetinho daqueles missionários, e perguntou para eles assim, o que está escrito aqui? E aqueles missionários falaram assim, é Jesus. Nunca ouvi falar de Jesus? Aí ele foi e falou assim, mas Jesus pode te curar? Ela falou, pode? Pode. Então você ora para mim para que ele possa me curar? Oro. Naquele momento, aqueles missionários oraram por ela. Ela foi curada. Ela voltou para o vilarejo dela. Falou assim, eu preciso levar esse Jesus que me curou. Começou a pregar o evangelho. A única coisa que ela falava era o seguinte, Jesus cura. Sabe por quê? Porque ela não sabia ler. E aí, naquele dia, a gente presenciou algo, pastor Rodolfo. Ela chorando. E ela falando assim, cara, agora eu estou tendo aula. Eu estou aprendendo a ler, eu vou conseguir ler a Bíblia. Cara. Ela falou assim, agora eu estou aprendendo a ler. E agora eu estou lendo, eu vou conseguir ler a Bíblia. E a igreja dela, eu fui lá, irmãos, eu batizei, nós batizamos 4 pessoas, uma pessoa iletrada. E a única coisa que ela falava era, Jesus cura.
Jesus começou a curar pessoas naquela aldeia. E lá tem uma igreja. Aleluia. Aí, sabe o que, irmãos? As pessoas acham que para elas serem testemunhas de Jesus, elas precisam passar por seminários e muitas coisas, e aprender muita coisa. E aí ela aprende muita coisa, aí ela pega a Bíblia de não sei o quê, Bíblia de não sei o quê, ela estuda, e ela vai, e aí ela não se sente apta. Mas sabe o que, irmãos? Eu vejo uma mulher samaritana, um gadareno pregando. Foi pessoas que teve uma experiência com Jesus. E a única coisa que eles saíam falando é assim, cara, eu encontrei um cara, velho, que me libertou. Eu era uma coisa e ele me transformou. E ele pode transformar a sua vida, a sua história. Ele pode tocar a sua vida, irmão. Uma pessoa que não sabe nada do evangelho, mas ela tinha sido transformada por aquilo, irmão. E o testemunho dela era esse. O que te impede você de falar de Jesus, irmãos? Irmão, você sabe muito mais de Bíblia do que todos aqueles pastores que eu conheci nas montanhas. Qual é a diferença? Eles creem no que está escrito. Eles creem no que está escrito. Ele pega ali, ó. Se ele lê, assim, que Jesus mandou curar os enfermos, eles vão obedecer aquilo e eles vão praticar aquilo e Jesus vai curar os enfermos, porque eles creem no que está escrito. Eles creem no que está escrito e eles vivem e dão a vida por aquilo que está escrito. Irmão, eu almocei com um cara, eu fui para lá para converter, irmãos. Eu cheguei à conclusão, cada vez que eu ia conversar com um ali, eu falei, cara, me ensina a amar a Deus. É isso que eu preciso. Me ensina a amar a Deus como vocês amam o Senhor. E aí, teve um cara, o pastor tinha recebido um telefonema. E ele falando assim, pastor, arruma alguém. Deus, aqui um pastor brasileiro teve uma visão no culto. E ele falou assim, pastor, arruma alguém do Afeganistão. Deus mostrou a bandeira do Afeganistão aqui pra gente ajudar. E aí o pastor falou assim, poxa, eu não conheço ninguém do Afeganistão. Beleza. Aí vai eu e o pastor Luciano, estamos lá no culto, domingo de manhã. E aí de repente, quem está nos visitando aqui? Tal, uma igreja lá. Aí levanta um pastorzinho assim. Falou, de onde o senhor é? Do Afeganistão. Aí o Luciano olhou para mim e falei, caraca, velho. Chegamos perto dele, conversamos com o cara, chamamos ele para almoçar. Falou, pastor, mas o que o senhor está fazendo aqui? Como é que é? Ele falou assim, eu estou aqui refugiado. Que eles estão matando todo mundo lá. Mataram familiares, mataram irmãos da igreja. E eles escreveram na parede da minha casa, o próximo é você e a sua família. Aí eu vim para cá. Oh, meu Deus. E aí, pastor Luciano, se conectando, se a gente conseguia contato com a igreja perseguida daquele lugar. Mas uma coisa que ele me falou que me chamou muita atenção, ele falou assim, quando o irmão faltava do culto, eles não pensavam assim, cara, o irmão desviou. Eles pensavam assim, eles oravam e falavam assim, poxa vida, pegaram mais um dos nossos. Cara, para o irmão faltar uma reunião, porque eles entendiam o privilégio que era ser igreja. Para um irmão faltar uma reunião, a mentalidade deles era que aquele irmão tinha morrido, cara. Eu falava assim, meu Deus do céu, eu preciso converter mesmo. Agora eu preciso converter mesmo. Agora eu entendi, o Senhor me trouxe aqui para converter, cara.
Irmãos, eu não vou nem entrar aqui. É uma vergonha para nós, a igreja, aqui. O irmão falta de culto porque chove, porque está calor, porque o cachorro está doente, porque tem visita em casa, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí ela deixa de um compromisso com Deus. Qualquer motivo é desculpa para ela não ter um compromisso com o Senhor. Não que você não possa faltar, irmão, mas reveja bem os seus compromissos. Irmãos, o privilégio que eles entendiam de só apenas estar reunidos para compartilhar algo, irmãos. O privilégio que eles tinham. Agora, uma das experiências que mais me marcaram, toda a minha caminhada, eu vi muita coisa, irmãos. Mas uma das experiências que mais me marcou foi essa. Um dia, estava eu e o pastor Luciano lá, a gente ficava na capital, e o pastor Luciano estava assim, Rafa, cara, meu coração está queimando para ir para uma cidade. Ele falou, essa cidade chama Lumbini, a cidade. Falou, cara, meu coração está queimando, Rafa, para ir para aquela cidade. Eu perguntei assim, e aí, pastor, mas o senhor conhece lá? Já foi? Ele falou, nunca, conheço nada. Não sei o que nos aguarda lá. Uma coisa eu tenho certeza. É fronteira com a Índia e o negócio vai ser duro. Vamos orar para não ter nenhuma parada, nenhuma manifestação. Não vamos orar para não ter nada. Que a viagem seja em paz e tranquila. Mas ele falou assim, Rafa, eu sinto o Espírito Santo nos chamando para aquela cidade. Eu falei, bora. Fomos, saímos eu e o pastor Luciano. Pegamos um ônibus, uma viagem o dia inteiro. E os ônibus do Nepal, irmãos, é uma figura. É uma benção. Você vai, é porque todo mundo lá é pequenininho, a gente é grandão lá, né? Então você vai espremidão e o som é uma beleza. Já viu as músicas indianas, assim, fica na sua cabeça ali assim, meu Deus do céu. E aí, chegamos na cidade, falamos, pastor, e agora, onde a gente vai? Não sei, Rafa. Sei que o Espírito Santo mandou a gente aqui. A gente entra num templo budista. Entrando num templo budista, tinha uma mulher lá se prostituindo, eu acho. Eu acho que ela estava... E aí a gente se acerca dela, ela estava mendigando lá também. E aí a gente começa a falar com ela. E aí, de repente, a gente pergunta para ela assim, cara, você conhece sobre Jesus? Já ouviu falar sobre Jesus? Aí ela vira para nós e fala assim, não, quem é esse? Irmãos, aquele dia eu falei assim, cara, tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isso é uma verdade, irmãos. Não é um jargão. E aqui assim, nunca, quem é esse? Talvez associe com um famoso, um cantor, um ator ou um jogador de futebol. E aí a gente começa a falar de Jesus para ela, e aí ele pergunta assim, você conhece alguma igreja cristã aqui na cidade? Falou, não sei o que é isso. Beleza. Vamos nós, pegamos 2 bikes. A gente pegou 2 bikes, irmãos. Aqueles camelão antigo, aqueles bancão assim, sabe? Aqueles bancão top, aqueles com as molonas atrás assim. Quem já teve aquela bike lá, irmão? Aquela bike é top, irmão. Pastor Rodrigo teve. Quem teve aquela bike lá, irmão? Aquela bike era top, né? Acho que é Monarca, né? Rapaz, aquela lá era... Olha lá. E nós pegamos aquela bicicleta e começamos na cidade, irmãos, orando em línguas. Espírito Santo, o Senhor nos trouxe aqui. Agora, o para que nós estamos fazendo aqui, o Senhor que sabe. Até um momento, irmãos, que eu vejo, sabe o que eu vi? Eu vi no muro uma cruz. No muro tinha uma cruz. E aí eu olho para o pastor e falo assim, cara, uma cruz. Você não tem ideia que é isso no meio desse lugar, irmãos. Onde é um lugar cercado de mesquita, templos hindus, e aí você vê uma cruz assim, você fala assim, cara, é uma cruz. Quer dizer que eles acreditam em Jesus? Vamos lá. Irmãos, na hora que o nosso tinha um tradutor lá,
que ele traduzia do inglês para o hindu, para o Nepali. E aí ele entra, e aí ele volta, aí ele chama eu e o pastor Luciano. Pastor, pode entrar, pode entrar. Na hora que a gente chega assim, cara, tinha um pastor que estava assim, ó, magro, tremendo. E aí o pastor Luciano começa a conversar com ele. Irmãos, isso eu tenho tudo filmado, registrado. E aí o pastor Luciano começa a conversar com ele e fala assim, pastor, o que está acontecendo? Ele fala assim, eu estou aqui, já tem alguns anos, que eu estou pregando o evangelho aqui. E muitas pessoas que falaram que nos ia ajudar, não está ajudando. Aí eu fiquei aqui, eu fui enviado para cá, fiquei aqui. E aí Deus começou a salvar algumas pessoas, mas eu contraí uma doença, eu estou com uma doença no meu pulmão, uma doença respiratória. E nessa semana eu tive várias crises que a minha esposa e minha filha tiveram que levantar de madrugada e orar por mim, porque eu quase morri. E nessa noite, eu levantei de 4 a 6, se eu não me engano, de 4 a 6 da manhã, eu comecei a orar a Jesus. E essa semana eu estou orando a Jesus. E eu estava falando, Jesus, o Senhor não me enviou aqui para morrer. O Senhor ama essas pessoas. O Senhor ama essas ovelhas. Eu não vou largar elas, eu não vou abandonar elas. Eu sei que o Senhor não esqueceu de mim aqui. Envia socorro, Jesus. Para dizer que eu não estou aqui sozinho, Jesus. Envia ajuda, Jesus, porque eu não estou dando conta mais. E vocês chegaram aqui como resposta da minha oração. Jesus é real, Ele existe, Ele não nos abandona na obra. Cara, aquela hora eu despenquei, velho. Falei assim, cara, valeu a pena tudo, Jesus, por causa dessa alma. Eu entendi porque que Deus colocou no coração daquele pastor. Sabe o que, irmãos? Tem muitos macedônios que estão clamando, passa a Macedônia, passa e vem pregar o evangelho para mim. Vem pregar, seja uma resposta de Deus para a minha vida, para o meu clamor, seja uma resposta de Deus. Irmão, quando uma pessoa entra no cumprimento do chamado, ela se torna a resposta de Deus para as nações. E aquele cara, nós levamos dele, o cara foi tratado. A igreja começou a apoiar aquele cara, fez o tratamento, foi treinado e está lá servindo a Deus na obra. Oh, meu Deus. Cara, eu quero viver o livro de Atos, irmãos. O que o Espírito Santo fez no livro de Atos, Ele continua fazendo ainda nos dias de hoje. O que o Espírito Santo fez no livro de Atos, Ele continua querendo fazer ainda nos dias de hoje. Que a igreja se levante como uma igreja, irmãos, sobrenatural, amém? Irmãos, ainda o Espírito Santo ainda fala, sabe onde você está, irmãos? Ele falou para Cornélio assim, manda mensageiros na rua tal, na esquina tal, pergunta para a pessoa tal, por sobrenome tal, que ela está na casa do fulano tal. Vai lá que você vai encontrar pessoas. E o nome dele é Pedro. E ele vai te ensinar palavras de vida eterna. Ele vai te ensinar palavras de salvação. Irmãos, você sabe aonde encontrar as pessoas. Um dia Deus falou para Ananias, Ananias, vai lá. Tem um cara chamado Saulo. Senhor, é uma casinha, o Senhor quer me matar? Não. Ananias achou que era uma casinha, né? Que o Senhor ia fazer uma casinha para ele. Ela, não, quero salvar ele, porque ele é um vaso escolhido. Ele é um instrumento escolhido. Eu vou ensinar ele o quanto importa padecer pelo meu nome. Aleluia.
Irmão, Jesus quer te levantar nesses dias. Jesus quer que você seja um canal para levar o evangelho, irmãos. Para levar o evangelho, irmãos. Qual que é o seu chamado? Seu chamado é você amar Jesus e amar o evangelho. Levar o evangelho, irmãos, é carregar a sua cruz. É carregar a sua cruz. Sabe? Quando nós estávamos para ir para o Nepal, lembrei aqui disso também. Quando nós estávamos para ir para o Nepal, o Luciano falou assim com a gente assim: vocês precisam levantar 20 mil reais. Eu, louco, nunca tive nem 5 mil reais na minha mão. Como é que eu vou levantar 20 mil reais agora? Nunca peguei nem 5 mil reais na minha mão. Como é que eu vou pegar 20 mil reais, Jesus? Mas se o Senhor quer nos levar, irmãos. Sabe uma coisa que eu aprendo com Jonas? É que quando uma pessoa está fora do propósito de Deus, é Ele que paga a passagem. Diz a palavra que Jonas pagou a passagem dele, irmão. Então, quando uma pessoa está fora do propósito de Deus, é você que paga a conta. Falei, Jesus, se o Senhor quer me levar lá a pregar o evangelho. Aí, beleza. Aí eu e minha esposa começamos a vender tudo que a gente tinha. Vendemos tudo que a gente tinha, irmãos. Tudo. Deu 500 reais. Um bom começo. Faltava 19.500, irmão. Oh. Aí eu tinha um poçante. Irmãos, esse poçante era demais. Aonde ele chegava, ele deixava uma poça de óleo. Era um fuscão. Fuscão da arca, irmãos. Ele era da cor daquela arca ali, ó. E o bicho chegava arrupiando mesmo, irmão, botando terror. E aí, eu pensando comigo, né, vou vender meu fuscão, já tem aí uns 2, 3 contas aí, e já fui. A minha matemática, irmãos, olha para você ver. Aí a gente foi aqui, foi ministrando, e ali Deus foi abençoando e tal. E aí contabilizando, irmãos, a minha cabeça, contabilizando. Aí eu falei, bom, agora eu tenho um fuscão, bom, a gente já vai faltar mais 17, 16 mil. Já é muita coisa, sim ou não? Aí um belo culto, Deus fala comigo assim, eu quero que você oferte o fuscão. Aí, irmão, eu falei, não, isso não é de Deus, não. Por quê? Porque Deus, como que eu vou ter o dinheiro? É para o Senhor, é para a sua obra, eu quero vender para a sua obra. E aí o Senhor falou, oferta o fuscão. Eu falei, não é assim. Eu falei, não, Jesus, eu preciso do dinheiro, eu preciso do recurso. Aí Deus falou assim, oferta o fusca. Eu não ofertei. Você achou que eu ofertei, né? Você vai crer. Não, eu não ofertei. Não ofertei. Pastor, não ofertei o fusca. Aí, beleza. Estou lá, eu falei, não, isso não é coisa da minha cabeça. Não era nada, irmão. Aí, um dia eu estou lá no meu devocional com o Espírito Santo, pum. Aí o Espírito Santo pega a passagem dos filhos de Samuel, de Eli. Aí o Senhor falou comigo assim, você está roubando a minha oferta. Eu? Falou, você está roubando a minha oferta. Irmãos, aí naquela hora eu arrependi. Falei, Jesus, me perdoa. Fui, peguei o carro, dei um grau no carro, peguei o documento, paguei tudo bonitinho, peguei a chave, cheguei lá na... Nem esperei o culto mais, irmão, nem esperei o culto. Falei, o quê? Vou nem esperar o culto, não. Cheguei lá na sala do apóstolo, falei, apóstolo, está aqui. Quero pedir perdão a Deus. Deus falou comigo. Está aqui. Nós oramos ali. Falei, beleza. Mas ainda eu precisava levantar o recurso, né? Passou uma semana, irmãos. Veio um pastor, o pastor aqui veio aqui ministrar. Aí o apóstolo terminou o culto, tal, o apóstolo chegou e falou, Rafa, vamos ali com a gente.
Falei, bora. Vamos ali almoçar. Falei, ô, tá uma maravilha. Vamos embora. Carregar a mala desses caras e ficar ali ouvindo. Pensando comigo ali, né? Vou carregar a mala dos caras. Vou ficar ali só recebendo. Meu Deus, maravilha. Tá lá dentro do carro, nós estamos indo. O pastor olha para mim e fala assim, ô, você está indo para o Nepal? Falei assim, estamos orando, estou querendo ir. Ele disse comigo, estou doido para ir, estamos orando. Aí ele falou assim, não, Deus colocou no meu coração que agora vou pagar a sua passagem da sua esposa de ida e de volta. Você não precisa preocupar com nada. Cara, esse Deus, irmão, esse Deus não é gente. Falou, de jeito comigo que eu vou pagar a sua passagem, sua e da sua esposa, de ida e de volta. Depois chegou um outro irmão, pegou assim, pastor, Deus colocou no meu coração algo. Estava juntando o dinheiro, já tinha muito tempo. Um cofre. Falei, tá. Já senti um mistério, pastor Fábio. Arrepiei até o cabelo da língua na hora. Falei, eita, deixa Deus te usar, irmão. Falou, pastor, e Deus colocou no meu coração de ofertar tudo na sua vida. Não sei porquê. Falei, eu sei porquê, irmão. Eu sei porquê. Porque tinha um propósito aquela oferta. Quando você está dentro do propósito de Deus, Deus paga a conta, amém? E aí, irmãos, de uma forma sobrenatural nós fomos. Até que chegou um dia que Deus nos trouxe de volta. Enfim, muita coisa aí. Mas eu lembro daquela passagem de Jesus. E aí eu tive uma outra experiência lá no Nepal, que eu quero compartilhar com você lá em João. Abre lá comigo, João. Capítulo 18. João, capítulo 18. João, capítulo 18, verso 15. Diz assim: Simão Pedro e o outro... João 18, 15. Leia aí comigo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentava-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Até aí. Presta atenção. Nesse momento aqui, Jesus tinha acabado de ser capturado. Ele estava sendo julgado. Ele estava sendo interrogado. E uma das interrogações que ele fez falando sobre os seus discípulos e da doutrina. Ele estava sendo interrogado dizendo assim, cara, quem mais está com você nisso aí que você está fazendo? Me conta. Ou seja, qual que era o negócio? Era que Jesus estava sendo, naquele momento, condenado à morte, e todos aqueles que tinham envolvimento com Jesus estavam correndo risco de vida, sim ou não? Por isso que na hora do Getsêmani, o que aconteceu? Todo mundo vazou. Todo mundo vazou, salve-se quem puder. Porque todo mundo saiu correndo para si mesmo. E aí estava Pedro, só que sabe o que é interessante? Pedro não estava sozinho, querido.
Pedro tinha um outro discípulo, e esse outro discípulo é Jesus. João se referia a ele mesmo como outro discípulo. Está entendendo? Então, o que aconteceu? Estava João e Pedro seguindo a Jesus de longe. Então, tá dois. Presta atenção nisso. Vem cá, lindão. Estava aqui Pedro e João. Vou botar você como João ainda, velho. Olha aí. Pedro e João estavam lá. Os dois estavam indo. Jesus estava sendo lá. Os dois seguindo de longe, né? Está acontecendo. Porém, chegou no momento, Pedro ficou do lado de fora e João entrou. João entrou. Porque João era conhecido de quem? Do sumo sacerdote. Ou seja, todo mundo sabia quem era João ali. E aí o que João faz? Ele percebe que Pedro, acho que ficou para trás, ele volta. E aí ao voltar ele falou assim, Pedrão, vamos lá, cara. E aí ele fala com quem? Com a encarregada da porta. Tá pegando aqui? Aí ele falou com a encarregada da porta, o seguinte, tá comigo, deixa ele entrar. Então vamos embora, Pedro, vamos entrar lá onde Jesus está, lá no ninho. Aí, quando os dois vão entrar, a mulher fala assim, volta um pouco aí, 18. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro. O que ela perguntou para Pedro? Então, veja bem, João está entrando, aí ele vai e busca Pedro, aí a encarregada da porta fala assim, esse dali, eu sei quem é. Você também é um dos discípulos daquele homem? O que Pedro faz naquele momento? Sou nada, nunca nem vi, não conheço, nem sei quem que ele é. Então, fica comigo. Pedro, naquele momento, o que ele fez? Ele salvou a si mesmo. Falou assim, o meu amor ainda por Jesus não é numa medida que eu estou disposto a morrer por causa dele e por causa do Evangelho. Por isso Pedro negou Jesus naquele momento. Obrigado. Você era o João, eu já mudei você de... Não nega não. Mas perceba bem, irmão, é fácil a gente julgar Pedro, até você passar uma experiência mais ou menos parecida com a de Pedro. Eu passei um pouquinho. Quando a gente estava para vir embora do Nepal, eu falei assim, cara, eu vou gravar um tanto de vídeo, vou fazer um tanto de coisa para mostrar para a igreja, e a gente vai fazer muito congresso de missões, aquela coisa toda. Aí eu fui nos monastérios, comecei a filmar, eu evangelizei um monge dentro do monastério, o cara lá brigou comigo, eu fingi de bobo, irmão, e tal. E aí, beleza. Aí eu fui lá num templo chamado Pashupatinath, no Nepal. É o principal templo do hinduísmo lá no Nepal. Fui um missionário. Estamos lá, fazendo vídeo. Aí a gente chega numa parte que estavam as crianças assim. Aí eu fui e falei assim, nossa, agora vai fazer um negócio legal, vai vir um documentário legal, vamos fazer aqui com as crianças e tal. Cheguei para as crianças, começamos a conversar com as crianças lá e perguntamos, cara, o que vocês fazem aqui? Elas começaram a falar assim, vocês moram aqui? Perguntamos para elas assim, vocês moram aqui? Ela falou assim, nós moramos aqui. Falei, mas o que vocês fazem? O que vocês ficam fazendo aqui? Falou, não, a gente aprende as leis do hinduísmo, a gente cuida do templo. Irmãos, eu vi assim, igual a geração de Samuel. E eles estavam lá, morando no templo. Irmãos, é muito sujo, é cocô, é muita coisa. É macaco, é muita coisa. E aí, a gente trocando ideia com eles ali, filmando. Aí, de repente, escuta isso, de repente, vem assim atrás de mim, eu não vi. Veio atrás de mim um sadhu. E aquele sadhu
é um sacerdote do hindu, ele me cutucou assim, irmãos. Aí eu virei, assim, né? O bicho é bonito. Aí eu virei, olhei para ele assim, ó. Irmãos, ele me fez uma pergunta. Uma pergunta. Ele olhou para mim e falou assim: você é cristão? Irmão, eu gelei. Eu gelei. Eu gelei, irmão. Tô brincando, não. Eu gelei assim, ó. Eu pensei comigo assim: que demônio fofoqueiro é esse? Eu falei assim, cara, que feliz. Irmão, meu coração começou a palpitar. E aí, aqueles milésimos de segundos passando pela sua cabeça, eu pensei assim, cara, vou fazer igual todo brasileiro, vou dar um jeitinho. Nem que sim, nem que não. Talvez. Porque você quer saber? Mas você sabe que é interessante porque eu estava com essa palavra. Cara, aquilo ali era para mim, irmãos. Porque eu estava com essa palavra. E aquele cara me perguntando aquilo, eu lembro de Pedro na hora, velho. Aonde a minha fé e a minha convicção do evangelho foi testada ali, irmãos. E aí, Rafael, o que você vai fazer, cara? Você vai salvar a si mesmo? Ou seu nível de amor por mim chegou a um ponto maduro? Ou você é só mais um menino que no momento de emoção você fala, sim, Senhor, eu te amo e eu estou disposto a dar a minha vida por amor a Ti. Naquele momento, as minhas palavras, as minhas declarações de fé, o meu amor por Jesus, as minhas convicções estavam sendo provadas, irmãos. E aí eu olhei para aquele cara, peguei na mão dele, eu olhei para ele e falei assim, yes, I believe in Jesus Christ, man. Eu creio em Jesus Cristo. Na hora que eu falei isso, a criança olhou para mim, aquelas crianças, elas começaram a fazer um montinho. E eles começaram a gritar, I hate you, I hate you. Eu odeio vocês, eu odeio vocês, eu odeio vocês. E o montinho começou a vir, irmãos. Cara, o que você ia fazer nessa hora? Ia dar um de Elias, né? Chama os profetas de Baal aqui que eu quero ver quem que é Deus aqui nessa bagaça agora. Foi nada, irmão, eu dei um de Paulo, eu saí pelo cesto. Aleluia. E aí, irmãos, começou um montinho, é sério. E lá eles são tudo curiosos. E aí começou um montinho, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Ele puxou minha mão assim, falou, vambora, Rafa, vambora, que esse negócio vai dar meleca. Aí nós saímos pela culatra assim, saímos vazado. Mas aquele momento assim, irmãos, me veio uma alegria. O meu coração. Falei, oh Jesus, obrigado. Porque se o Senhor me provou aqui agora, Jesus, através desse cara, eu fui provado, eu fui aprovado, Jesus. Oh, Jesus, eu saí assim mais apaixonado por Jesus depois daquela experiência, irmão. Aquela experiência eu saí mais apaixonado por Jesus. E deixa eu te dizer, aquelas palavras estavam ecoando. Se algum de vocês aqui, que se encontra, que está ouvindo essa palavra, e decidirem morrer, de maneira nenhuma passarão pela morte, sem antes ver o meu reino vindo com poder. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O único discípulo que eu acredito que ouviu aquelas palavras de Jesus foi João. O único discípulo que ouviu aquelas palavras de Jesus foi João. João foi o único discípulo que ficou até o último momento
aos pés da cruz, dizendo para Jesus: o meu amor por ti me leva a estar disposto a morrer por ti, Jesus, e pelo Evangelho. Sabe qual foi o único discípulo que viu vindo o reino com poder? Sabe qual foi o único discípulo que não experimentou a morte como os outros 11? João. Ah, cara. O único discípulo que não experimentou a morte como os outros 11 foi João. João foi o único discípulo que morreu de velhice. Todos os outros 11 discípulos foram martirizados. Sabe por quê? Porque todos eles decidiram poupar a sua vida naquele momento. Irmãos, sabe por que talvez seu ministério, seu chamado não está rompendo? Você está sofrendo mais? É porque você está demorando a morrer, irmãos. Você está demorando a morrer. E quanto mais você demorar a morrer, maior vai ser o sofrimento. Maior vai ser as provas que você vai passar. Agora ninguém vai poder matar aquele que já está morto. João estava lá, irmãos, aos pés da cruz. E sabe o que eu acho tão interessante? Que João, no capítulo 21, diz a palavra que ele se referia ao discípulo a quem Jesus mais amava. Mas deixa eu te falar, em nenhum momento Jesus foi que falou assim: João, vou te contar um segredo aqui, João. Eu te amo mais que todos os outros 11. Jesus nunca falou isso de João. Quem falou isso foi ele mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque ele foi o discípulo que mais conseguiu capturar o amor de Deus. Eu vou repetir isso, irmãos. Isso é forte. Ele foi o discípulo dos 11, dos 12, que mais conseguiu capturar o amor de Deus. Não foi Jesus que falou que amava ele mais que todos, mas ele se sentia amado mais que todos. Quando uma pessoa tem certeza, irmãos, do tanto que Jesus ama, ele não vai ficar se comparando com o outro. E João, na sua carta, ele descreve: olha, é impossível negar. É impossível negar as coisas que eu testemunhei, as coisas que eu ouvi dele, as coisas que eu vi dele naquele momento da cruz. É impossível eu negar aquilo que eu ouvi dele. Lá em Apocalipse, Jesus aparece para João. Fala assim: João, sobe para cá, porque eu quero te mostrar as coisas que hão de acontecer e como o meu reino virá sobre toda a terra. João, eu vou te revelar coisas, João. Talvez eu não revelei para outros. Cara, porque João tinha tomado aquela decisão de morrer por Jesus, como os outros não tomaram. Irmão, se você quer ver coisas, se você quer experimentar coisas do reino de Deus que outros não vão experimentar, nessa tarde Jesus está te chamando. Quem tem ouvidos para ouvir o mesmo chamado ecoando, porque a cruz não saiu de moda, irmãos. Ela continua ecoando. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado do Senhor para nós nessa tarde, irmãos. O chamado para você morrer por amor a Ele e por amor ao Evangelho. Fique de pé no seu lugar.
Eu creio que é isso, irmãos. Sabe? E veio algo muito forte no meu coração nesse dia. Se tudo aquilo que você está recebendo não se tornar algo prático, por amor a Cristo e por amor ao Evangelho, irmãos, isso que vai ser só mais algo que vai ser bênção na sua vida, mas nós precisamos tornar isso algo prático. Nós precisamos tornar isso algo prático.